Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3. O fundamento da experiência cristã. Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento, ó Deus, quando a sua palavra é lida, clamamos para que o Senhor fale conosco. Que agora, Deus, nesta exposição, o Senhor toque nos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos leve a compreender a necessidade de vivermos uma experiência cristã mais profunda, por meio de uma vida crucificada. Fale-nos, ó Deus, aos corações, e que isso traga edificação para a tua igreja, e glória ao seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Existe um velho ditado que diz assim: uma jornada de 1000 quilômetros começa sempre pelo primeiro passo. Se o primeiro passo não é dado, realmente nada mais importa. Se você não está na jornada, não importa falar sobre ela. Infelizmente, muitos cristãos falam muito a respeito de vida crucificada, mas nada em sua vida indica que algum dia iniciaram esta jornada de vida crucificada. Eu penso, irmãos, que boa parte dos cristãos da atualidade deixaram de fato de desenvolver a sua experiência cristã e buscando conhecer a Deus de forma mais profunda, experimentarmos um mover de Deus a ponto de sermos completamente transformados, de sermos edificados pela palavra lida, exposta, a ponto de rirmos da tristeza. Existe uma música dos Arrais que diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Somente alguém que vive na perspectiva de uma vida crucificada para esse mundo é capaz de rir das próprias tristezas. Deus, em sua palavra, nos convida a vivermos uma experiência de caminhada cristã mais profunda, onde somos levados a agir com fé e a esperarmos a intervenção de Deus no tempo de Deus, com uma confiança inabalável. Infelizmente, como eu disse, muitos cristãos, por não serem como eram antes, não conseguem ver o que Deus deseja que eles sejam hoje. É necessário progredir em nossa caminhada de fé. Não existe, meus irmãos, estacionamento na caminhada cristã. A vida de discipulado, de mortificação do nosso velho homem, de desenvolvimento da nossa jornada espiritual, começou quando recebemos Jesus no nosso coração e só terminará quando dos céus Ele vier nos buscar. Para definirmos uma vida ou o fundamento de uma experiência cristã, é necessário, em primeiro lugar, definirmos o que é ser cristão. E eu imagino que os irmãos não tenham lá muita dificuldade de definir o significado de um cristão. Muitos pensam serem cristãos porque ouvem das outras pessoas que são cristãos. Irmãos, mas pense comigo, você está realmente disposto a terceirizar uma decisão tão importante da sua vida? Você está realmente disposto a se arriscar a ponto de, quem sabe, quando diante do leão da tribo de Judá, descobrir que, na verdade, você nunca foi um cristão? De que, na verdade, você foi convencido de ser um cristão porque as outras pessoas disseram
que você tem jeito de cristão, você se veste como cristão, frequenta lugares de cristão, mas o cristão, de fato, é aquele que recebeu o Cristo, é aquele que tem como ponto alto da sua vida, nesta nossa breve e frágil passagem por esse mundo, adorar a Deus, servir ao Senhor. Um cristão é aquele que busca constantemente ter um relacionamento profundo e correto com Jesus. Jesus disse certa vez que nós seremos seus amigos, e aqui, irmãos, a ideia de amigo é de pessoas próximas. Hoje à tarde nós tivemos um momento muito bom de comunhão na casa dos nossos irmãos Eric e Patrícia, filhos. E como é bom termos amigos, como é bom termos pessoas queridas do nosso lado, podermos partilhar um pouco da nossa vida, ver os nossos filhos brincando, comendo boa comida, contando boas histórias. Jesus deseja ter um relacionamento com os seus amigos, mas Ele também diz que para sermos seus amigos é necessário fazer o que Ele manda. Então, cristão não é um título, como uma espécie de autodenominação. Eu me confesso cristão. Cristão, na verdade, é uma característica, uma definição de alguém que teve um encontro real com Cristo, crucificado, mas ressurreto, de alguém que teve uma vida completamente transformada. E talvez, ao entender assim a necessidade de refletirmos a respeito da questão se somos ou não cristãos, nós fiquemos pensando, e agora? Eu sou de fato um cristão? Será mesmo que aquilo que eu afirmo ser é de fato uma convicção do coração? Meus irmãos, como saber se o que nos define não é a opinião dos outros, se não é o consenso da sociedade? Como saber se de fato nós tivemos um encontro com Jesus? E a resposta para esta pergunta passa por uma outra pergunta que farei daqui a pouco, ainda mais importante. Nós vivemos dias de muitos questionamentos. Vira e mexe, as pessoas perguntam a respeito da Bíblia. O que você acha da Bíblia? Você crê em toda a Bíblia? A Bíblia é de fato palavra de Deus? O que você acha da igreja? Você acredita que a igreja foi uma invenção humana? Você acha que existe salvação na igreja? Nós vivemos em meio a muitos questionamentos, e embora essas perguntas que acabei de dizer sejam de fato importantes, e é necessário que nós pensemos acerca delas, o que de fato define a nossa vida é a seguinte pergunta: quem é Jesus para nós? Quem é o Cristo que nós dizemos adorar? Quem é Jesus para você e o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com Jesus e por Jesus? Estas são perguntas primordiais. E a resposta para estas últimas perguntas é que define a importância das primeiras. Porque, irmãos, se nós não cremos em Jesus como o unigênito Filho de Deus, se não cremos em Jesus como o Messias esperado, como o Salvador, como alguém que de fato transforma a nossa vida e nos liberta da escravidão do pecado, tudo o que nós fizermos aqui ou em outro lugar, em nome da religião, será em vão. O que define de fato uma experiência cristã profunda não são essas perguntas importantes, mas periféricas, mas a pergunta central que gira em torno daquilo que é nuclear da nossa fé. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O fundamento de uma experiência cristã profunda não são os nossos ritos litúrgicos. O fundamento para uma experiência cristã não perpassa pelo nosso jeitão reformado de ser, pelas nossas características, pelas nossas doutrinas, embora sejam importantes. Uma vida de experiência profunda com Deus passa pela definição de quem é Jesus. Antes que alguém possa compreender a profundidade da experiência cristã na dinâmica da vida crucificada,
é necessário estabelecer um fundamento. E aqui me aproprio da profissão do nosso irmão, engenheiro civil Gustavo Wesley, para afirmar aos irmãos que nenhum prédio pode exceder a capacidade do seu alicerce. Uma boa obra começa com uma base sólida, bem calculada, pensada, na qual é capaz de resistir à edificação que virá depois. Quanto mais importante um prédio, mais importante, mais atenção requer o seu fundamento. Portanto, nós precisamos, de fato, definir hoje qual é o real fundamento da nossa experiência cristã. Algumas religiões e filosofias tentam responder algumas questões básicas e fundamentais a respeito da nossa vida aqui, tais como: Deus existe? Nós podemos conhecer Deus? Se sim, como conhecer a Deus? Nós podemos nos relacionar com Deus? Deus é uma pessoa, uma força, um start? Quem é Deus? Será que realmente importa em que ou em quem nós acreditamos? E quando olho para o texto que nós lemos, eu percebo o esforço do autor de Hebreus em apresentar resposta para todos estes questionamentos. Fazendo o quê? Apontando para aquilo que é fundamento da nossa experiência cristã. Jesus Cristo, superior a tudo e superior a todos. Irmãos, olha o texto. O texto começa dizendo, e é interessante nós pensarmos a respeito da singularidade da carta aos Hebreus. Não sabemos de fato quem escreveu Hebreus. Durante muito tempo, a tradição cristã atribuiu ao apóstolo Paulo a autoria desse texto, por um fato muito curioso. Manuscritos antigos foram encontrados nas províncias de Qumran, nas cavernas de Qumran, à margem do Mar Morto, e junto das cartas paulinas estavam escritos aos Hebreus, e logo pensaram tratar-se de um texto paulino. Mas em vindo estudos apologéticos, textuais, pareceu-nos claro não ser bem Paulo que escreveu esse texto. E sabe o quanto isso importa? Nada. Essa carta é singular, não existe apresentação, não existe aqui uma motivação outra, senão apresentar aquele que é o centro da nossa fé. Os crentes judeus estavam sendo tentados a abrir mão daquilo que é inegociável, a supremacia de Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então ele não se detém em questões periféricas de se apresentar, fazer elogios. Ele começa o texto dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Meus irmãos, o autor de Hebreus começa afirmando: havendo Deus falado. Deus existe, quer você goste ou não, quer as pessoas acreditem ou não. A opinião do ser humano acerca de Deus não muda o fato dele ser o Criador de todas as coisas. O texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz, em primeiro lugar, a informação de que Deus existe. E Ele falou ao seu povo. Deus não apenas existe, mas Ele também se deu a conhecer aos homens. Meus irmãos, Deus não está em silêncio. Eu emprestei um livro recentemente para a nossa irmã Diaconisa Maria, intitulado Deus não está em silêncio. Deus falou aos homens. Deus não é uma força abstrata, uma energia motriz que deu start no mundo e fez do caos algo ordenado e organizado como nós conhecemos. Deus é um ser pessoal, que nos chama pelo nome e se relaciona conosco. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 20, diz que Deus revelou-se na própria criação. E Paulo, lá em Romanos, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Irmãos, a obra da criação contém, por assim dizer, as digitais do Criador. Deus se revelou na grandiosa obra da criação. Mas sabe o que é mais lindo, irmãos? Deus não limitou o revelar-se a esta revelação geral na criação. A Bíblia também nos fala de uma revelação especial. Deus falou. É lindo quando lemos o Evangelho de João, e ali em João, João vai dizer: e no princípio era o Verbo. O Verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus. Nada do que se fez foi feito sem Ele. João está endereçando a Jesus o poder criador de um Deus que se revela de forma especial. Deus, no poder de Jesus Cristo, chamou à existência todas as coisas que hoje nós vemos. Na sequência, o autor de Hebreus chama a atenção dos seus leitores para o presente. Porque, perceba, ele começa falando do passado. Havendo Deus outrora, no passado, de várias maneiras, Deus se utilizou da sarça ardente, da criação, dos profetas. Mas agora, no presente, e nós precisamos entender que essa carta foi escrita no período apostólico, depois de Jesus ter vindo, morrido na cruz e ressuscitado. E agora o autor de Hebreus está dando testemunho desta ressurreição. Eles viviam o tempo pós-ascensão de Jesus. Então, neste tempo que nós também vivemos, o lapso temporal entre a ascensão de Jesus e o aguardar o seu retorno, Deus revelou no presente Jesus Cristo como uma revelação não apenas especial. Hernandes Dias Lopes diz que Jesus é a revelação especialíssima. Ela é a revelação final, a revelação suficiente. E ele diz no verso 2, nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, uma vida cristã sem o Cristo é qualquer coisa menos uma vida cristã. Não existe evangelho sem o Cristo. Não existe uma experiência cristã onde Jesus não é o centro da nossa fé, para onde convergem todas as nossas falas e pensamentos. Ou nós nos apegamos a este fundamento, ou nós nos afastamos dele. No tempo dos reformadores, ouvíamos como um brado, clamando ao povo: uma igreja vive de pé pela palavra, ou ela vive pela pregação fiel da palavra, ou ela morre pela infidelidade da pregação. Todo o texto sagrado está apontando para a centralidade de Cristo, não apenas no final da história como Redentor, mas em toda a existência, na eternidade, o Cordeiro foi imolado. Jesus é o fundamento de uma experiência cristã profunda. E eu separei aqui algumas características que o autor de Hebreus aponta a respeito de Jesus. E a primeira delas é que Jesus é o Filho. E perceba que filho aí está em letra maiúscula. Porque não se trata de um filho como nós somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Aqui o autor de Hebreus deseja deixar muito claro que Jesus é filho como Deus, da mesma essência, do mesmo poder, tão central, poderoso e criador como Deus Pai. Porque Jesus é figura central na nossa fé. Jesus é também o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, é belíssima essa expressão. Ele chama atenção como os pais da igreja
Os cristãos que viveram, lideraram a igreja no momento pós-apostólico, segundo, terceiro séculos, aqueles que deram testemunho, como eles entenderam esta expressão é extraordinária. Eles liam esse texto como sendo o cumprimento daquilo que nós lemos no começo do culto, no Salmo 2, verso 8, que diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas, e ele completa: ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Irmãos, quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós enxergamos que Jesus é o fundamento, a base, o pilar da nossa experiência cristã, nós tememos, nos humilhamos e adoramos ao Senhor. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus, pediram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu assim, João capítulo 14, verso 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a expressão exata do ser maior que existe, o Deus Criador de todas as coisas. E é em Jesus que nós encontramos fundamento para edificar a nossa caminhada cristã. Não existe vida crucificada sem o crucificado. Jesus é o próprio Deus, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Mas ele também é, segundo o autor de Hebreus, sustentador da criação pelo poder da sua palavra. Cristo não é apenas aquele, o Logos de Deus, que deu origem a todas as coisas, que formou a mim e a você, mas é também o Deus poderoso, providente, que sustenta a obra da criação. Diferentemente de teologias e filosofias modernas e antigas, que até reconhecem a possibilidade de um Deus ter criado o mundo, mas muitas pessoas atribuem a esse Deus o poder criador, como um relojoeiro que dá ordem no relógio e abandona, e o mundo corre solto. Mas a Bíblia está nos comunicando que Jesus é Deus Criador, a expressão exata do ser de Deus, mas Ele é também ao mesmo tempo aquele que sustenta a obra da criação, aquele que anda conosco todos os dias da nossa vida. Irmãos, há beleza em vivermos uma vida crucificada. Se por um lado Jesus disse aos seus discípulos: é necessário que vocês neguem-se a si mesmos todos os dias, tomem a sua cruz e sigam-me. Ele não nos enviou para uma caminhada solitária. É igualmente verdade que ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus não apenas nos criou, nos chamou, mas é Ele quem sustenta a nossa vida. E o autor de Hebreus apresenta para uma última sublime característica de Jesus, como sendo o fundamento de uma experiência cristã. Jesus é aquele que purifica pecados. Meus irmãos, a figura de Jesus, o ser de Jesus, ele é central na nossa caminhada, porque é apenas por meio de Jesus que os nossos pecados são perdoados. O autor de Hebreus, ele repete algumas negativas a respeito, no texto, de algumas impossibilidades. 5. E uma delas ele diz: é impossível sangue de animais remir pecados, porque foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos permitiu ser imputada a justiça dele a nós, e o nosso pecado recaiu sobre os seus ombros. Jesus é, portanto, irmãos, o fundamento
da nossa experiência de caminhada cristã. Uma vida crucificada passa necessariamente pelo crucificado. Não se iluda. Não existe caminhada cristã sem uma vida crucificada, sem desejarmos ardentemente sermos amigos do nosso Mestre. A descrição gloriosa de Jesus não é apenas uma teologia interessante e bonita, mas é algo que se aplica a tudo e a todos, em todas as áreas da nossa vida. Quando reconhecemos que Cristo é o fundamento da nossa experiência, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão é transformada pelo poder de Deus. Jesus é o ponto de partida, o alicerce, a base sólida, a pedra angular, para que possamos edificar uma experiência profunda de relacionamento com Deus. Não existe cristianismo sem o crucificado. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo que sou? Como as pessoas me veem? E os discípulos disseram: Senhor, eles dizem muitas coisas, que o Senhor é Elias, ou João Batista, ou algum dos profetas. As pessoas tinham visões equivocadas a respeito de Jesus, viam Jesus como um profeta importante como Elias, importante como Moisés, importante como os demais profetas, mas apenas isso. Cristo não é apenas o profeta, ele é o maior dos profetas, aquele que se ofereceu como sacrifício. E Jesus então vira para os seus discípulos e ele diz: o que vocês dizem a meu respeito? Para vocês, quem sou eu? Jesus está perguntando para você nessa noite: quem sou eu para você? Quem é Jesus na sua experiência cristã? Por iluminação do Espírito Santo, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, a pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós nessa noite é: quem de fato é o fundamento da nossa experiência cristã? Onde de fato nós temos edificado a nossa caminhada? Uma vida crucificada passa necessariamente pela resposta desta que é a pergunta central da nossa existência: quem é Jesus para você? Não importa quem é Jesus para o seu cônjuge, não importa quem é Jesus para as outras pessoas, para o irmão que está do seu lado. Nesse momento, cabe-nos pensar quem é Jesus para nós. O que nós faremos com Jesus? Responda isso hoje e tenha, de fato, uma experiência de vida crucificada. Renda-se hoje a Jesus e seja completamente restaurado. Enquanto nós não nos prostrarmos diante daquele que é o fundamento da nossa fé, nós viveremos em busca de respostas. Nós podemos não ter muitas respostas. A teologia especulativa está aí para nos provar isso. Mas sabe, irmãos, poucas nos são suficientes. Hoje, uma nos é suficiente. Quem é Jesus para você? Eu quero terminar esta exposição valendo-me de boa poesia. O que farás com Jesus? Um poema de A.B. Simpson, onde ele diz assim: o que fará com Jesus? Jesus está de pé no salão de Pilatos, sem amigos, abandonado, traído por todos. Ouçam o que significa o súbito chamado. O que fará com Jesus? O que fará com Jesus? Neutro não pode ser. Um dia o teu coração perguntará: o que fará Jesus comigo? Jesus está em pé, quieto, sendo julgado. Pode ser falso com ele, se quiseres.
pode ser fiel para o bem ou para o mal, o que farás com Jesus? Vais evitá-lo como Pilatos? Ou vais escolher, haja o que houver? É em vão que te esforças para esconder-te? O que farás com Jesus? Irás como Pedro, o teu Senhor, negar? Ou desdenharás fugir de seus inimigos, com ousadia de ser por Jesus viver ou morrer? O que fará por Jesus? Jesus, hoje te dou o meu coração. Jesus, te seguirei por onde fores, grato te obedecerei e dirás: isso farei por Jesus. Meu querido irmão, que essa última estrofe seja uma genuína, sincera resposta de fé dos nossos corações a respeito de Jesus. Hoje te dou o meu coração. Jesus, te seguirei por onde fores, grato te obedecerei e diremos a ti: isso eu farei com Jesus. Porque Jesus é o fundamento da nossa experiência cristã. Uma vida crucificada é edificada sobre esse fundamento. Amém.